Olá, almas queridas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, responsável por esse canal, e aqui eu trago sempre conteúdos relacionados ao autoconhecimento, despertar espiritual, ascensão da alma, através dos relacionamentos de alma gêmea e chama gêmea. Principalmente, né, de chama gêmea, ok? Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês, eu já até tirei as cartas, né, para já adiantar, nós não nos demorarmos tanto aqui, né, nessa leitura. E eu intencionei uma explicação, uma orientação a respeito do ciclo de aprendizagem, de despertar, né, de cura do divino masculino. Por quê? Porque sempre os divinos femininos, né, querem entender como funciona a mente do divino masculino, por que ele não quer estar junto, por que ele some, por que ele volta, né? Então eu acredito que aqui vai se apresentar aqui para nós, né, informações a esse respeito. E aí eu peço para vocês, então, que se gostaram desse tema, né, já clica aí no like. E também, se você não for inscrito, se inscreva. E se for inscrito, você, então, acione o sininho, compartilhe e comente, para que eu possa, cada dia mais, continuar aqui oferecendo conteúdos gratuitamente para vocês, ok? E o canal, claro, progredir, né, e chegar a mais pessoas. E é isso. Lembrando que as leituras são coletivas, nem tudo vai, né, fazer sentido para você, mas apesar de que aqui eu acredito que vai sair orientações de algo que é um pouco comum, até certamente um padrão, né, de desenvolvimento. Então eu acredito que vai servir para todos nós, ok? Mas com o passar da leitura eu vou explicando. Sempre tenha o discernimento e clareza, né? E peça a orientação dos seres de luz que te acompanham, para que o que chegar aqui e for para você, você consiga de fato reter, aprender, né? Ter aquele start, né? Virar a ficha. Mas se não for para você, de repente não é para você nesse momento, né? Então, que tudo bem, ok? Então, vamos lá. Primeira carta aqui, 9 de paus. 6 de copas. O enforcado, arcano maior. 10 de ouro. 6 de ouros. Arcano maior, o sol. Arcano maior, o ego, né? Que é a força, a carta da força, fala muito de ego. E valete de copas. E aqui, no finalzinho, aqui no fundo do deck, né? Nós encontramos o as de paus. O que fala a carta do as de paus? Conexão com a alma. Mas, digamos assim, não tão profundo, é o início, né? É o início. Mas quando eu digo início, não é porque não aconteceu antes. É que talvez seja o início de uma nova etapa, né? Porque todas as vezes a gente se conecta mais profundamente à nossa alma, enxergamos mais algumas camadas a serem curadas, né? E depois voltamos a nos conectar com a alma e enxergamos camadas mais profundas. E assim nós vamos fazendo, afastando, né, o ego ali, da gente enxergar o que precisa ser curado. Como eu intencionei que fosse mostrado para nós o ciclo de desenvolvimento do divino masculino, num modelo, digamos assim, mais básico, que acontece com todos, né? E aí depois disso daqui, alguns vão ter, é claro, as suas especificidades, né? Situações aí voltadas para a consciência de cada um. Mas isso aqui, pelo que eu estou vendo, de fato, acontece com a maioria, né? Então, quando a gente começa aqui com o as de paus, o que eu entendo? Que nós temos como base um movimento do divino masculino entrar em contato com a sua alma. Ou seja,
o start no ciclo, né? E aí o que acontece? Muitas vezes esse divino masculino precisa entrar em contato com a sua alma, mas o seu ego, que é, digamos aqui, assim, pode ser representado por essa imagem aqui, né, do 9 de paus, digamos que eu não sei que esse tarô aqui é do arco-íris, né, ele tem muitas figuras, assim, que eu realmente não sei do que se trata, mas eu sei, vamos pôr aqui o nome de ogro, né? Parece um ogrozinho verdinho, né? Forte. Então eu vou entender que esse ogro aqui, ele é o ego. O que é o ego, gente? O ego são aqueles sentimentos, emoções, né? Que são escassas, como, por exemplo, medo, tristeza, raiva, egoísmo, orgulho, até baixa autoestima, né? Tudo isso. Então, é como se fosse uma mente, né? Que é o corpo mental inferior, né? É uma mente ali que comanda a gente, né? Desde que a gente permita. Mas não é a alma. E a alma, ela tá escondidinha, digamos, aqui lá no fundo dessa caverninha aqui, né? Então, o que o ego faz? Ele pega o seu poder, ele pega a sua energia, né? Que é aqui representada pelo arco-íris, segura na mão dele e impede você de entrar em contato com a sua alma. E ele vai utilizando partes, né, da sua alma aí que não estão ainda curadas, né, a favor dele, para impedir que você cresça e evolua. Ou seja, aqui é o momento onde o ego está falando mais alto. Então, o divino masculino precisa entrar em contato mais profundo com a sua alma, fazer curas e tudo mais, mas o ego está dizendo assim, daqui você não passa. E essas curas são relacionadas a essa conexão. A amizade, o carinho, o respeito, a integração, né, de uma forma delicada, sutil, amorosa, né, como as crianças fazem. Sem resistência, sem medos, né? Simplesmente por amor, né? Aqui representado por duas crianças, né? E uma fadinha e um elfo. Então, o que mostra aqui para nós? Que existe bondade, amorosidade, ou seja, que está característico a energia do amor incondicional, da alegria, do carinho, da felicidade, do respeito. Então, todas as vezes que o divino masculino precisa entrar em contato, né, com o divino feminino, para ter esse tipo de comportamento aqui, ele se fecha. O ego dele diz assim, você não vai lá. Aí o que acontece? Obviamente, o divino masculino vai precisar ficar um período nessa energia do enforcado, né? Que é aquela energia onde a gente começa a ver a vida por uma outra perspectiva. Pode ser que, dependendo da consciência de cada um, antes aqui do enforcado, pode ser que tenha vindo algumas torres, né? Algumas situações aí bem desafiadoras antes disso. Ou até mesmo, dependendo da consciência, nós podemos trocar aqui a carta do enforcado pela carta da torre, né? Que é uma mudança mais dolorosa, mais difícil. Aqui está representando uma mudança um pouco mais suave, onde o divino masculino fica mais reflexivo, né? Tentando entender aí, mas fica num período parado. Nesse período parado, obviamente, ele não está em contato com o seu divino feminino, né? Onde o divino masculino não atende as ligações, não manda mensagem, de repente bloqueia, né? É quando ele está aqui. Então você, que é o divino feminino, que muitas vezes quer falar com o divino masculino e ele não te dá um retorno ou faz isso que eu acabei de comentar, saiba que é porque ele está fazendo curas. Ele está fazendo mudanças e transformações, libertando de crenças, de padrões, e isso pode durar 1 mês, 2, 6 meses, mas ele não vai estar fazendo isso em relação a toda a etapa. Ele vai estar fazendo uma parte disso. Como eu disse aqui,
uma parte. Ele está tentando entrar em conexão com uma parte da alma dele, mas primeiro ele vai ter que fazer esse processo aqui de limpeza, ok? Você é parte da alma desse divino masculino, não é? Você é o divino feminino, é a outra parte dele. Se ele não está interessado em olhar nem para dentro dele mesmo, ele vai estar interessado em olhar para você? Obviamente que não. Por que que o divino feminino está sempre interessado em olhar para o divino masculino? Porque o divino feminino está aberto a ver, né, as situações difíceis da sua própria alma e encará-las e resolvê-las, né? Mesmo que isso ainda venha com resistências, com dificuldades, porque aí é o que eu disse. Cada um tem aí um nível de consciência que vai dar o time, né? Do mais sofrimento, mais resistência, menos resistência, tanto para o divino masculino quanto para o divino feminino. Mas voltando, o divino masculino, então, se fecha, coloca uma barreira para o contato com o divino feminino, porque ele está no momento de reflexão, de curas, de despertar. Depois que ele faz esse movimento específico de uma camada, de uma cura necessária, aí podem ser várias: rejeição, abandono, traição, ciúmes, questões de infância, ancestralidade, enfim, né? As feridas, né, das chamas gêmeas, não merecimento, não importa. Ele começa a enxergar as coisas por um outro aspecto e se sente mais abundante, mais próspero, mais confiante, né, no estado aqui na Terra, na 3D, né? E aí o que acontece? Ele se sente nutrido, digamos assim, ele sente que existe algo nele que pode ser oferecido para o divino feminino. Aí vem o 6 de ouros, que é a carta da reciprocidade. Então, quando ele está nessa energia, ele vai ter o quê? Reciprocidade com o divino feminino. Então, possivelmente é quando o divino masculino aceita o contato do divino feminino ou entra em contato com o divino feminino. É quando ele está bem. Ao entrar em contato com o divino feminino, o que vai acontecer? Ele vai ter alguns esclarecimentos, mesmo que vocês nem falem disso. Por quê? Porque existe o espelhamento, existe essa energia forte entre os gêmeos que faz esse movimento, uma vez que o divino feminino é responsável por um trabalho energético. Então, quando esse divino masculino se aproxima desse divino feminino, independente se existe uma conversa a respeito de chamas gêmeas ou não, desperta uma energia de cura em algum nível e em algum setor da vida desse divino masculino e, claro, também desse divino feminino. E aí o que vai acontecer? Mais uma vez, esse divino masculino entra em contato com o seu ego. E aí, mais uma vez, ele entra nessa energia de reflexão, nessa energia de pensar a respeito de tudo aquilo que ele está sentindo nesse momento. E aí o que acontece? Daqui ele volta para cá. Aí ele se fecha mais uma vez para a conexão, até que ele consiga enxergar isso de uma outra forma, tenha maior poder pessoal, maior autoamor, maior confiança, sinta que existe algo nele que pode ser compartilhado com o divino feminino, e aí então ele vem, encontra com o divino feminino e começa tudo de novo. Qual a diferença aqui entre um divino masculino que faz esse ciclo e fica muito tempo distante, ou fica menos tempo distante, ou um divino masculino que de repente quase nem fica tão distante, conversa aí nos intervalos e tudo mais? É a resistência que esse divino masculino tem em fazer a sua cura. Quanto mais resistente, por uma consciência obviamente mais fechada, com mais crenças limitadoras, mais padrões de comportamento, mais ele vai ficar aqui, nessa energia aqui, ó, de resistência, a conexão e demorando para se abrir, enxergar, né? E fazer as curas. E demorando para chegar nesse estado, obviamente, para ter um contato aqui com o divino feminino, ok?
Quando esse divino masculino vai fazendo curas, à medida que quanto mais curas ele for fazendo, menos resistência ele vai tendo à conexão. Portanto, é mais comum que no início ele se afaste mais, por mais tempo, seja mais agressivo, seja mais confuso, né? E com o tempo ele vai se afastando menos, tendo às vezes algumas conexões aí, uma conversa, algum bate-papo ou encontros mais próximos, né? De repente aqui, no início demora aí para encontrar 6 meses, 8 meses, 10 meses, e depois passa para 3, depois passa para 2, depois passa para 1, e depois tem conversas, né? Durante aí um mês até se encontrar, enfim. Quando isso vai acontecendo, é o processo de crescimento, é o processo de despertar e aceitação desse movimento. E é claro, existem divinos masculinos que são menos resistentes e que mesmo durante o processo, eles conseguem permanecer na convivência do seu divino feminino. Contudo, eles estão passando sim pelo processo. Por quê? Porque eles têm uma consciência muito semelhante à do divino feminino, que é aqui, mesmo passando pelo processo, prefere estar junto, que é o que acontece com o divino feminino. Mas não são todos os divinos masculinos que pensam assim, bem pelo contrário, a maioria deles não. Por quê? Porque o divino masculino tem, digamos assim, o termômetro, né? Ele tem o reloginho ali, o despertar, né? Da hora certa para o encontro. Tanto é que quando o divino feminino vai atrás do masculino, se ele não tiver um momento bom, ele resiste tranquilamente, né? Enquanto quando o divino masculino vem ao encontro do divino feminino, o divino feminino pode estar bem, pode estar mal, pode estar triste, pode estar alegre, pode o que for, que recebe o divino masculino. Quando o divino feminino já está naquele poder pessoal, alto amor e tudo, ainda assim recebe o divino masculino. Conversa, bate um papo, orienta, ajuda. Entenderam isso? Então a diferença está muito aí. E é esse ciclo aqui que acontece com o divino masculino. E agora eu vou tirar aqui uma cartinha dos anjos com uma orientação para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Vamos ver o que os anjos têm a nos dizer aqui, uma mensagem, né? Trazendo aqui alguma informação para nós. Cinco de ar. Uma escolha imprudente. Aprenda o que puder com essa situação. Analise as motivações de todos. Vamos ver mais duas para completar essa mensagem. Quatro de ar. Hora de descansar ou tirar férias. Aguarde mais tempo antes de tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas. Cavaleiro de água. Apaixonar-se ou propostas de casamento. Necessidade de equilíbrio das emoções. Convite para um evento social. Bom, o 5 de ar, que é o 5 de espadas, ele fala muito de uma sensação de perda da razão ou necessidade muito grande de ter razão sobre as coisas. O 4 de ar fala de lamentação, de ficar-se muito envolvido nos seus pensamentos, mas também fala de um momento de cura, de descanso, né, de introspecção, de reflexão. E o cavaleiro de copas, ou seja, o que eu estou entendendo aqui é que nesse ciclo que o divino masculino vive, ele poderia, digamos assim, ser condensado, resumido, né, nessas 3 cartas. Primeiro o conflito, depois a cura, depois ele entra em contato maior com a alma, cavaleiro de copas, né, que tem
sente mais, tem mais emoção, ok? Então eu percebo isso, que aqui é sempre isso. E todas as vezes que ele estiver nesse processo de conflito, de sensação de que ele sabe mais, que tem a razão disso ou daquilo, ou seja, um contato com o ego, né? Ele vai precisar se afastar para fazer sua cura e depois ele retorna. Por isso que deixa aí os divinos femininos quase doidos, né? Mas é porque o divino feminino não entende por que tem que fazer cura separado. Mas o divino masculino sente que é assim, porque ele tem esse time, esse termômetro do momento certo de união e do momento certo de distanciamento. E o divino masculino, ele é o responsável pela conexão na fisicalidade, na 3D. E o divino feminino é responsável pela conexão na 5D. Ou seja, o divino feminino consegue fazer curas junto porque ele faz energeticamente. Já o divino masculino precisa da fisicalidade da Terra. E muitas vezes isso precisa de um certo afastamento. Não consegue fazer isso sem se afastar, ok? E mais uma mensagenzinha aqui. A reflexão, a meditação, feitas com o uso da razão, separando a fantasia da realidade, apontarão o caminho certo da felicidade. É o que eu sempre digo, né, gente? Eu me lembro que quando eu comecei essa conexão, eu descobri que eu era uma pessoa muito iludida. Eu desejava tais coisas e só enxergava o que eu desejava num sentido assim, de acreditar que aquele outro ser humano ou aquela outra situação, ou aquela outra coisa, era daquele jeito, então eu ficava cega para o que de fato era verdade. Isso acontece muito nessa conexão. Por quê? Porque a gente vê o divino feminino, vê a alma, vê o coração do divino masculino. E tem dificuldades de ver quem ele é, a persona dele aqui na Terra. Então, é como se ficasse iludida, cega. Nós precisamos sempre ver os dois lados, 3, 4, 5 lados, mas a princípio, né, como estamos num planeta dual, pelo menos os dois lados, né? Digamos aí o lado bom e o lado não tão bom assim, né? A luz e a escuridão, enfim, né? Do nosso divino masculino e de nós mesmos. E entendermos que futuramente ele vai se conectar àquilo, mas ele ainda não é aquilo. E nesse momento acaba acontecendo duas coisas. Ou a pessoa fica muito iludida, acreditando que ele é aquilo e fica se decepcionando toda hora. Ou a pessoa perde, digamos assim, toda a fé naquele divino masculino e acredita que ele é só aquilo que é de negativo. E que também é uma ilusão, né? Então, gente, aqui fala o quê? Medite, entre em contato consigo mesmo, aprofunde-se, saia da ilusão. E a ilusão, ela é embasada nas nossas dificuldades emocionais, né? Das nossas feridas. Então, a carência, o vitimismo, o apego, o medo, abandono, rejeição, não merecimento, tudo isso nos faz não enxergar as coisas com clareza e discernimento. E uma vez o divino feminino sendo a sacerdotisa dessa conexão, ela tem bastante habilidade, percepção espiritual e energética e bastante dificuldade de equilibrar o racional e o emocional, de enxergar a verdade na matéria. O contrário, o divino masculino só enxerga a verdade na matéria, não enxerga o extra. Por isso que ele olha para o divino feminino ou para a condição atual dele e fala assim, não, isso aqui não vai dar certo. E pronto. Mas é bom isso, porque um vai curando essas questões muito conectadas, né, à realidade, à fisicalidade, à materialidade, né? E o outro vai curando através dos aspectos energéticos e espirituais, e essa troca vai sendo feita. No final, existe a cura completa de um ser e a união entre o Yin e o Yang. Ok, pessoal? Existem muitas pessoas que estão em conexão de almas gêmeas, com propósitos definidos,
para desenvolverem os seus propósitos de alma planetária, coletivo, que seja, que passam exatamente por esse movimento aqui muito semelhante ao de chamas gêmeas. O que difere muitas vezes são as fusões, né? A chama gêmea funde os seus corpos astrais, consciências, chakras e tudo, enquanto as almas gêmeas não fundem da mesma forma, né? Existe ali um outro jeito de fazer essa fusão que é, digamos assim, não tão profundo, não tão unificado. Por quê? Porque aquela alma gêmea tem a sua chama gêmea com a qual ela vai fazer essa fusão no futuro, né? E por que acontece de ter muitas pessoas que estão em conexão de alma gêmea e não de chama gêmea? Com propósito definido e fazendo as coisas muito parecidas com chama gêmea. Porque a alma gêmea daquela pessoa, na maioria das vezes, já conseguiu a ascensão. Já não está encarnando mais. Já é mentor daquela alma gêmea. Certo? E aí aquela alma gêmea não conseguiu avançar. E aí vai ter que passar por um processo semelhante com uma alminha gêmea, né? Para conseguir, então, estar num nível e depois fazer a fusão com a sua chama gêmea. Ou encarnado ou desencarnado, aí depende, né? Porque o objetivo nosso é fazer o propósito de alma planetário juntos. Por quê? Porque quando viemos para esse planeta, foi isso que a gente disse que ia fazer. Né? Então, eu vim com meu gêmeo, você veio com seu gêmeo e tudo mais. Para quê? Para ajudar esse planeta, para desenvolver um trabalho específico. Chegando aqui, a gente acabou entrando nessa malha terrena e deixando despertar o nosso ego. E estamos aqui até hoje. Quando que nós vamos sair daqui? Quando a gente fizer o que a gente disse que ia fazer. Agora, para avançar, para andar mais rápido, pode acontecer, em alguns casos, as liberações para que um avance, né? E o outro faça o seu propósito com uma alma gêmea, para que isso ande mais rápido, digamos assim, né? Tem algumas chamas gêmeas que preferem auxiliar o seu gêmeo estando no plano extrafísico, né? Não estando encarnada. Algumas é porque vão encarnar em algumas encarnações, outras não. E outras é porque de fato avançaram, né? E aí já não vão encarnar mais, já cumpriram o seu propósito e estão aguardando o divino, seja ele masculino ou feminino, né? Normalmente é o masculino, a fazer o seu trabalho. E aí, então, esse divino masculino encontra um divino feminino ou masculino, tanto faz, e que tem bastante afinidade, que de repente já viveu em outras vidas, né? E o que acontece? Se afiniza, por já ter feito aí um combinado anterior à encarnação, para que os dois possam, por estarem na mesma condição, fazer aí o trabalho conjunto. Existem os casos de afinidades muito grandes, onde existe o casal de chamas gêmeas, que estão fazendo o seu trabalho junto, e existe uma alma gêmea, seja ela divino masculino ou feminino, que precisa de auxílio para progredir. Como a afinidade é muito grande, por vidas e vidas juntos, esse casal de chamas gêmeas aceita que essa alma gêmea faça parte. São aqueles casos de pessoas que estão casadas, né, com a sua alminha gêmea durante muito tempo, e essa alma gêmea muitas vezes compreende tranquilamente que a sua chama gêmea, o seu esposo, a sua esposa, né, tenha o relacionamento de alma gêmea, de chama gêmea. Por quê? Porque respeita, porque entende, porque aceita, mas porque existiu anteriormente um acordo de que isso ia acontecer. E aí, com o passar do tempo, essa alminha gêmea, né, que está ali casada, vai ao encontro da sua chama, se estiver encarnada, e esse casal aqui se reúne. Ou, se essa alminha gêmea não tiver uma chama gêmea para ela encarnada, talvez ela tenha feito um combinado, o que está acontecendo muito atualmente, de ficar com esse casal, que é onde a gente vê os relacionamentos aí, de trisal, relacionamento de... Eu não sei muitos nomes, né? Eu estou um pouco assim,
sou um pouco alienada, confesso com vocês, mas não sei, poliamor, né? Tem aí esses novos formatos de união. Mas eu não estou falando aqui das necessidades sexuais e do ego e de swing, ou sei lá, esse tipo de coisa não, tá, gente? Eu estou falando mesmo de uma conexão de almas, que pode acontecer, sim, esse tipo de coisa, durante um tempo ou durante todo o processo, até o desencarne. Ok? Então é isso. Se você gostou desse tema, deixa aqui para mim o seu like, compartilhe, se inscreva, acione o sininho, deixe seu comentário. Eu imagino que aqui no final dessa leitura deve ter sido para muitos, né? Uma informação assim até bastante nova e estranha, de repente, né? Que a gente tem muitas crenças limitadoras, né? Então vocês podem deixar sem dúvida as perguntas e tudo. De repente eu faço até um outro vídeo esclarecendo mais a esse respeito, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão e até a próxima.